Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 27 de agosto do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico. Hoje nós estamos no dia 19 do mês de Elul, do ano 5781. Hoje nós estamos há 355 dias do mês do ano 5781, a contar da criação. E hoje nós temos a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe, de número 355, e nós estamos dentro daquele grupo de ensinamentos, onde nós temos 19 ensinamentos do nosso Rebbe, Menachem Mendel, que nos fala sobre dias virão, né? Os dias que estão profetizados para chegar, né? Então, vamos ver o que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, fala conosco no dia de hoje. Então vamos lá, gota de sabedoria número 355, dentro do grupo de dias virão, e a sabedoria de hoje do nosso Rebbe Menachem Mendel diz assim: dizem que a escuridão mais profunda ocorre pouco antes do amanhecer. A opressão mais cruel de nossos antepassados do Egito se deu pouco antes da sua libertação. Essa foi uma escuridão grosseira de escravidão do corpo. Hoje, a escuridão é da alma, um sono profundo do espírito do homem. Há centelhas de luz, vislumbres de um sol que nunca brilhou antes, mas as trevas da noite dominam tudo. Prepare-se para o amanhecer. Baruch Hashem, o nosso Rebbe Menachem Mendel está nos falando aqui, nos dando exemplo prático sobre a questão de escuridão e luz, luz e escuridão. Momentos tensos, ou no momento mais intenso da escuridão, exatamente ocorre momentos antes de começar a surgir o novo dia. Bem como também a opressão mais cruel de nossos antepassados no Egito se deu exatamente pouco antes da libertação. Ou seja, o momento mais crucial do povo israelita no Egito, o momento mais cruel da sua história e da sua escravidão no Egito, ela aconteceu exatamente momentos antes da sua libertação. Então, dessa forma, né, o nosso Rebbe diz que essa foi a escuridão mais grosseira que houve, porque foi uma escravidão do corpo. E, nesse sentido, o Rebbe está realmente falando que nessa escravidão do corpo houve a libertação do povo israelita, momentos cruéis que antecederam a sua libertação, assim como momentos antes de iniciar o novo dia, a escuridão é maior, é mais intensa, ela está mais condensada. Então, nesse aspecto aqui da explicação do nosso Rebbe, ele nos fala que essa escravidão ela foi grosseira porque ela foi referente a uma escravidão do corpo. Mas hoje, né, na atualidade, ou seja, desde a década de 50 para cá, então o Rebbe diz assim, hoje a escuridão ela é da alma, e um sono profundo do espírito do ser humano. Então hoje o ser humano ele está numa escuridão da sua alma. Por isso que nós estamos vendo por aí afora como que as pessoas rapidamente e facilmente elas acabam se entregando às vãs filosofias, elas vão se entregando às vãs promessas. A escuridão do espírito, da alma do ser humano, ela é tão real que de repente aparece alguém
dizendo que a noite é dia e que a dia é noite, e eles acabam acreditando facilmente, porque a escuridão da alma, ela faz com que as pessoas percam a sua inteligência. E dentro dessa realidade, o sistema, o establishment, o globalismo e aqueles que estão aliados a essas ideologias, eles querem exatamente fazer com que as pessoas cada vez mais percam a consciência de Deus e a consciência família, porque fica mais fácil para que realmente a escuridão da alma seja real. Aí as pessoas não têm noção, passam por uma lavagem cerebral mais tranquilamente, se entregam mais voluntariamente, né, a essas ideologias, a esse sistema e aqueles que estão realmente na cabeça de todo esse sistema aí. Então, por isso, nós vemos hoje o ser humano fazendo cada aberrações que ofende a inteligência. Ela ofende a inteligência do ser humano. E você vê e você fala, meu Deus do céu, como pode isso? Pode. Por quê? Porque a partir do momento que o sistema conseguiu tirar da pessoa a consciência divina e a consciência da família, fez-se um vácuo nessa pessoa. Então qualquer abobrinha planta na cabeça da pessoa, a pessoa sai por aí dizendo, ó, eu estou nesse corpo, mas eu não me encontro nesse corpo, né? Eu sou uma abobrinha. Então, esse corpo que eu estou não é exatamente o meu corpo, porque eu sou uma abobrinha. E as pessoas acreditam nisso. Já teve aí várias fotos, né, que foram jogadas na mídia social aí, de pessoas, homem, mulher, né, que estão que nem cachorro, com coleira, né, com roupinha de cachorro, e o dono passeando, né, o dono passeando com a coleirinha, né, e então dentro desse aspecto aí, né, eu estou nesse corpo, mas eu não me sinto como esse corpo, eu me sinto como, eu sou um cachorro, eu sou um cãozinho. Então a pessoa ela tá lá de quatro, andando para lá, para cá, né? Aquele que tem o domínio sobre essa pessoa tá com a sua guia de cãozinho segurando na mão, né? E vai passeando com a pessoa para lá e para cá. Por quê? Porque ela perdeu a consciência divina, a consciência de família, fez-se um vácuo na sua psique, e aí vem um espertalhão que quer escravizar as pessoas através de um sistema, um establishment, um globalismo, ideologias, né? E hoje nós estamos vendo aí aberrações sobre aberrações. Então as pessoas estão assim. Então a escuridão da alma, as pessoas estão nesse sentido. Eu me sinto uma abobrinha, eu me sinto um cachorrinho, eu me sinto um animal A, B ou C, né? Tô nesse corpo aqui, mas eu não sou isso daqui que o corpo representa, e por aí afora vai, né? Então são essas coisas por aí todas. Então, essa escuridão, ela está trazendo realmente uma escuridão da alma, e as pessoas não conseguem reconectar a Deus. E isso é um problema sério. Então, quando nós estamos contemplando estas coisas e vemos realmente essa escuridão da alma, né, indo para um outro aspecto, né, o aspecto religioso, por exemplo. Então, as pessoas estão aí em diversos segmentos religiosos, fora dos 5 primeiros livros da Bíblia, e por mais que você possa falar alguma coisa, as pessoas não conseguem entender. Elas estão numa escuridão de alma também, né? Então, né, no meu ponto de vista, né, não adianta nada ficar aí jogando papelzinhos, né, paraquedas, né? Ó, a religião A, pá,
é assim, assado, mas não é assim, não é assado, que não sei o que lá. Essa daí no meu ponto de vista, esse daí é uma conversação que se faz com pessoas face a face. Você quer discutir questão bíblica? Vamos discutir, vamos conversar como duas pessoas civilizadas, bem entendido, né? Então, a pessoa fala o seu estilo de crença, aí você vem com os argumentos bíblicos e conversa com aquela pessoa. Se ela der ouvidos, Baruch Hashem. Se ela não der ouvidos, Baruch Hashem do mesmo jeito. Mas ali ficou uma semente. Agora, ficar jogando paraquedas aí, né, no sentido de atacar as pessoas, não vai acabar levando a nada, né? Porque as pessoas não vão, entre aspas, né, no ponto de vista dela, eu não vou perder tempo de ler isso. Então, por isso, a conversação ela é melhor para que realmente a escuridão da alma possa ser dissipada, né? E não resta dúvida que duas pessoas conversando, ou um grupo de pessoas conversando, de forma respeitosa, o efeito positivo é muito melhor, muito maior, e isso Deus está se agradando, não resta dúvidas. Então, por isso, quando o Rebbe diz que hoje a escuridão é da alma, um sono profundo do espírito do homem. Então, nós precisamos, como luz, como estamos na luz da Torá, na luz dos olhos de Hashem, temos aí o fundamento nosso do monoteísmo, da unidade, da unicidade de Hashem. Temos aí o conhecimento bíblico dos 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus não é 2 e nem 3, ele é um, ele é Errad, ele não nasceu nem morreu, então, portanto, ele não é homem nem filho do homem. Então, nós que conhecemos isso daí, e precisamos levar, mas uma coisa é certa, e o Rebbe aqui diz para nós nessa gota de sabedoria, há hoje uma escuridão na alma da pessoa, e um sono profundo do espírito do homem. Então, por isso, o nosso viver na luz da Torá, na luz dos olhos do Eterno, nós vivendo realmente como diz a palavra, como diz as 7 leis universais, ao estudarmos realmente a Torá junto com as 7 leis universais, nós vamos viver. O nosso viver será o ponto fundamental para que as pessoas possam, de fato, despertar o que é que essa pessoa tem que eu não tenho. Porque o semblante dessa pessoa é tão sereno, transmite tanta paz, tanta segurança. Por que os olhos dessa pessoa brilham, tem uma luz diferente nos seus olhos? É a sua vida, é a sua vivência, é a sua obediência que fará com que as pessoas procurem saber o que você tem. E é aí que você age. Então, dentro desse aspecto, o Rebbe está dizendo, há centelhas de luz, vislumbres de um sol que nunca brilhou antes, mas as trevas da noite dominam tudo. Prepare-se para o amanhecer. Então, o que nós estamos fazendo hoje, amados, é realmente fazer com que essas centelhas de luz venham brilhar o brilho do sol como nunca brilhou antes. Mas conhecedores que as trevas da noite, elas dominam tudo. As trevas da noite significam a cegueira espiritual. Não adianta você chegar para uma pessoa que é cega fisicamente falando e ela não está com o seu equipamento de poder ir e vir, e você fala para a pessoa, não é por esse lugar aí. Você está no caminho errado.
Você pode sofrer um acidente. Mas ela está sem o seu instrumento de guia, seja tanto o animal como aquele equipamento, né, que é de proteção que o cego anda, eu não me lembro do nome agora, e aquela varinha lá é o que vai norteando aonde ela deve andar. E se ela está sem isto, não adianta você falar à distância. Você precisa se aproximar dela, você precisa transmitir a ela segurança para que ela possa confiar em você. E você estender o seu braço. Não é você pegar no braço dela e falar, é por aqui. Não. É você oferecer o seu braço para que ela possa pegar no seu braço, segurar no seu braço e seguir o seu caminhar. E do jeito que você caminhar, essa pessoa ela estará seguindo exatamente no seu mesmo compasso. Mas isso precisa do quê? Do contato visual, da proximidade, do diálogo. Então, aqui o Rebbe está dizendo que estas centelhas de luz, que vislumbres de um sol que nunca brilhou antes, certo? Está acontecendo desde os anos 50 para cá, quando realmente os rabinos do Rabad, essencialmente falando, atenderam o chamado do Rebbe Menachem Mendel e disse a eles, entre nas nações, vá ao meio do povo não judeu e fale da unidade e da unicidade de Hashem. Ofereça-lhes o braço para que eles possam segurar no teu braço e seguir o seu caminhar. E é o que está acontecendo. E principalmente para nós aqui no Brasil, desde os anos 2012 para cá, é o que de fato está acontecendo com a liderança do nosso Rav Yaakov Geranstad. Então, o que nós estamos fazendo aqui, essas centelhas de luz, que é cada Benei Noach, que é cada não-judeu que está realmente sendo despertado para o monoteísmo com fundamento judaico e poder assim realmente viver o verdadeiro monoteísmo bíblico, é o que está acontecendo, é o que está sendo despertado para o nosso país e entre outras nações. E as pessoas estão realmente pegando no braço, ou como diz, né, a profecia, né, pegando no tzitzit do rabino, e estão seguindo aí o monoteísmo bíblico, o monoteísmo da Torá. E a escuridão domina, a escuridão da noite domina. Então, a sequência, o Rebbe diz assim, prepare-se para o despertar. Então, o que nós estamos fazendo é um exercício prático, não teórico, mas é um exercício prático da fé monoteísta. E nós não podemos ficar olhando para a escuridão. Nós somos luz. Estamos na luz dos olhos de Hashem e na luz da sua Torá. É isso que nós temos que viver. É isso que nós precisamos fazer. E à medida que as pessoas começam a aprender a ter confiança no que eles estão vendo em você, então eles vão se aproximar. E eles vão querer pegar no teu braço. Como é esse caminhar? Que jornada é essa? E você vai começar a despertar essa centelha divina, como foi despertado em você, você vai começar a despertar naquelas pessoas através de palavras e ações que vão para o coração, para a mente das pessoas. E então juntos nós estaremos nos preparando para o verdadeiro
despertar com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, que acontecerá a qualquer momento e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente? Então vamos lá, né? Estamos aí com o Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo, a Maria Luísa, lá de Palmas, Tocantins. Quem mais que está por aí? A Malu, lá de São Sebastião, do Distrito Federal, Brasília, capital. Ei, Malu, na capital, hein? Né? Baruch Hashem por isso daí. E também, né, nós queremos mandar um shalom aí para aqueles que normalmente estão aí, né, na medida do possível, tanto pelo Facebook como pelo YouTube, né, estão aí assistindo, né, os nossos vídeos, né? A Juliette Marie, de São Paulo, o Gelson 3, a Delci Manuela José, o José Renato Brasil Pinheiros, de São João de Meriti, a Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, a Elizabeth Farias, o José Alvarenga, o Cláudio Cortez, de Jataí, Goiás, a Isabel Assunção, de Santa Amaro, Grande São Paulo, o Cláudio Raul Dashi, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, né? A Rita Alexandre, de Natal, Rio Grande do Norte, o Jailson Benrog Kamer, de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, a Marta Vieira, de Cascavel, Paraná, o Hélio Domiciano da Silva, de Cristais Paulista, interior de São Paulo, o Claudemir de Jesus da Silva e família, né, que são daqui de Bauru, da nossa região, a Lenira César Ferraz Bichara, o Mendy Tal, de São Paulo, e o Elias Fernandes, né, de São Paulo, Baruch Hashem, né? Então, são essas pessoas aqui de hoje para o nosso Shalom e, né, uma boa preparação para o Shabat, pois hoje nós estamos no 6º dia da semana e é o 6º dia do Shabat. E ao pôr do sol de hoje nós adentramos, né, em Shabat. Então, para todos vocês, né, um Shabat Shalom com a presença divina de forma especial nesses dias de Elul e que estão antecedendo, né, o nosso Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, né, as 3 grandes festividades que temos aí no mês de Tishrei, né, do ano 5.782. Então vamos nos preparando para isso daí, ok? Hoje nós estamos no nosso 6º dia e, portanto, na nossa 6ª aliá da leitura semanal da nossa Parashá Kitavô, quando entrares, é a 50ª Parashá. E hoje nós estamos no capítulo 28, verso 7, e vamos até o verso 69, né? Temos muitas coisas aqui que nos surpreendem, mas também que nos falam realmente de segredos, né? Segredos que só a Torá pode nos trazer, segredos que Deus, né, traz através dos seus sábios, né? Então, no capítulo 28, nós iniciamos aí sobre Moshe falando sobre bênçãos e maldição, e nós temos aqui, né, durante toda essa, até o verso 69, né, do capítulo 28, nós temos aqui, de fato, né, 98 maldições, né? E são 98 maldições de arrepiar, né? Então, vamos ver aí o que nos fala e depois vamos ver aí os comentários que os nossos sábios trazem, né, com referência a esta realidade aí, ok?
Então vamos lá, capítulo 28, versos 7 a 69, diz assim: O Eterno entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, vencidos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão de diante de ti. E o Eterno mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que estenderes a tua mão, e te abençoará na terra que o Eterno teu Deus te dá. Levantar-te-á o Eterno para si um povo santo, como te jurou, quando guardares os mandamentos do Eterno teu Deus e andares por seus caminhos. E verão todos os povos da terra que o nome do Eterno é invocado sobre ti, e te temerão. E o Eterno te fará abundar para bem o fruto do teu ventre, o fruto do teu animal e o fruto da tua terra, sobre a terra que jurou o Eterno a teus pais que daria. Abrirá o Eterno para ti seu bom tesouro, os céus, para dar a chuva à tua terra no seu tempo próprio, e para abençoar a toda obra de tua mão. Emprestarás muita gente, e tu não tomarás emprestado. E te porás o Eterno por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo. Quando ouvires os mandamentos do Eterno teu Deus, que eu te ordeno hoje, para o guardares e cumprires. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, indo após outros deuses para os servires. Aqui Moshe ele começa realmente falando, né, sobre bênçãos, né? Normalmente as pessoas, né, chegam para outra e dizem assim, né? Eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? Aí normalmente a pessoa fala assim, eu quero a primeira notícia boa, porque a notícia boa me deixa alegre, contente, me deixa forte, e aí eu tenho condições de suportar, né, as notícias ruins. Então esse é o sentido, né? Tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Qual você quer primeiro? E aqui Moshe começa então com as boas notícias, né? As bênçãos, sem sombra de dúvidas, ok? Irani Braga de Mendonça, Nova Lima, Minas. Shalom, shalom, Irani. Shabbat shalom para ti, família. Baruch Hashem. Então agora, a partir do versículo 15, né? Aí vem então a segunda parte, né? A notícia ruim. Então, a notícia ruim, então, Moshe começa falando aqui a partir do versículo 15 do capítulo 28 de Deuteronômio da seguinte forma: E se não ouvires a voz do Eterno teu Deus para guardar e cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Maldito serás na cidade e maldito serás no campo. Maldito será o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito será o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, a cria de teu gado e os rebanhos e tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Enviará o Eterno sobre ti a maldição, a turbação e a repreensão em tudo que estenderes a tua mão e fizeres, até que sejas destruído e até que pereças rapidamente por causa da maldade de tuas obras com que me deixaste. O Eterno te fará pegar a peste até que te consuma de sobre a terra, a qual tu vais para herdá-la. O Eterno te ferirá com a tísica, com a febre, com a quentura e com o ardor, e por bandoleiros de espada e com crestamento e mangra nos teus renovos, e te perseguirão até que pereças. E os teus céus, que estão por cima da tua cabeça, serão de cobre, e a terra que está debaixo dos teus pés será como de ferro. O Eterno dará com a pouca chuva à tua terra pó e poeira,
dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Eterno fará que sejas ferido diante de teus inimigos, por um caminho sairás a ele, e por 7 caminhos fugirá diante dele. E servirás de exemplo horrendo para todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Eterno te ferirá com a sarna do Egito, com hemorroidas, com sarna úmida e com sarna seca, de que não te poderás curar. O Eterno te ferirá com loucura, com cegueira e com o entupimento do coração. E apalparás ao meio-dia, como apalpa o cego nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, e serás repreendido em todas as tuas ações, e roubado todos os dias. E não haverá quem te salve. Mulher desposará, e outro homem dormirá com ela. Casa edificarás, e não morarás nela. Vinha plantarás, e não lograrás o seu fruto. O teu boi será degolado perante teus olhos, e não comerás dele. Teu asno será roubado diante de ti, e não voltarás a ti. O teu gado será dado aos teus inimigos, e não haverá quem o salve. Teus filhos e tuas filhas serão dadas a outro povo, e teus olhos o verão e desfalecerão por eles todos os dias, pois não voltarão, e não haverá poder nas tuas mãos para fazer coisa alguma. O fruto de tua terra e de todo o teu trabalho o comerá um povo que não conheceste, e será certamente oprimido e esmagado todos os dias. E se tornará louco pela visão que teus olhos hão de ver. O Eterno te ferirá com sarna maligna nos joelhos e nas pernas, da qual não te poderás curar, desde a planta de teu pé até o alto da cabeça. O Eterno te levará a ti e a teu rei que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses, deuses de pau e pedra. E virás a ser pasmo, provérbio e objeto de conversa entre todos os povos, aos quais te guiará o Eterno. Muita semente produzirá o campo, e pouco colherás, porque a consumirá o gafanhoto. Vinhas plantarás e cultivarás, e o vinho não beberás, e nem colherás as uvas, porque as consumirá o bicho. Oliveiras terás em todo o teu território, e com azeite não te ungirás, porque as tuas oliveiras deixarão cair o seu fruto. Gerarás filhos e filhas, porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. Todas as tuas árvores e o fruto de tua terra os empobrecerá, e o gafanhoto, e o fruto de tua terra os empobrecerá o gafanhoto. O peregrino que está no meio de ti se elevará acima de ti, muito acima, e tu descerás muito baixo. Ele te emprestará e tu não lhes emprestarás. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. E virão sobre ti todas essas maldições, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído. Porque não ouviste a voz do Eterno teu Deus, para guardares os seus mandamentos, os seus estatutos, que te ordenou. E serão para ti por sinal e por milagre, como também sobre a tua descendência para sempre. Em troca de não teres servido ao Eterno teu Deus com alegria e com bondade de coração, pela abundância de tudo, servirás então ao teu inimigo, que o Eterno enviará contra ti, em fome, em sede, em nudez, em falta de tudo.
E ele colocará jugo de ferro sobre o teu pescoço até destruir-te. O Eterno levantará contra ti uma nação que virá de longe, da extremidade da terra. Subitamente, como voa a águia, nação cuja língua não entenderás. Povo grosseiro que não terá respeito ao velho, nem não se compadecerá também do moço. E comerás a cria de teus animais e o fruto de tua terra, até que sejas destruído, que não deixará renascer para ti o grão, nem o mosto, nem azeite, nem cria de teus bois, nem rebanhos de tuas ovelhas, até destruir-te. E te sitiará em todas tuas cidades, até subjugar teus muros altos e fortes, e nos quais tu confias, em toda a tua terra, que te tem dado o Eterno teu Deus. E comerás o fruto do teu ventre e a carne de teus filhos e tuas filhas, que te deu o Eterno teu Deus, por causa do sítio e do aperto com que te apertarão os teus inimigos. O homem que é delicado e muito mimado entre vós, o seu olho será maligno para com o seu irmão, para com a mulher de seu regaço e para com o resto de seus filhos, que deixará ficar, para não dar a nenhum deles da carne de seus filhos, que ele comer, por não lhe ficar nada, por causa do sítio e do aperto, com que te apertará teu inimigo em todas as tuas cidades. A delicada e a mimosa entre vós, que por mimo e delicadeza não tentou pôr a planta do pé sobre a terra, o seu olho será maligno para com o homem do seu regaço, para com o seu filho e para com a sua filha, para com os seus filhos pequeninos que saírem dentre os seus pés, e para com os seus filhos que der à luz, porque os comerás às escondidas, pela falta de todas as coisas no sítio e no aperto, com que te apertará teu inimigo nas tuas cidades. Se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível, o Eterno teu Deus, e fará o Eterno com que as tuas feridas e as feridas de tua descendência sejam diferentes das outras feridas grandes e fiéis, e das doenças más e fiéis, e fará tornar sobre ti todas as doenças do Egito que tivesse temor, e se pegarão a ti. Também toda enfermidade e toda ferida que não está escrita no livro desta lei, as fará vir o Eterno sobre ti, até que sejas destruído. E ficareis com poucos homens, em lugar de serdes como as estrelas do céu em multidão, porque não ouviste a voz do Eterno, o vosso Deus. E assim, como o Eterno se alegrou em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim fará alegrar o Eterno os vossos inimigos, fazendo-vos perecer e vos destruindo, e sereis arrancados de sobre a terra, em que entrardes para herdá-la. E o Eterno te espalhará por todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, e servirás ali aos povos servidores de outros deuses que não conhecestes tu. Nem teus pais, o pau e a pedra servirás, e entre elas, e entre estas nações, não terás repouso, e não haverá descanso para a planta de teu pé, e te dará o Eterno ali um coração agitado, desespero de salvação e dor de alma. E estará a tua vida como em suspenso diante de ti, e temerás de noite e de dia, e não estarás garantida a tua manutenção. Pela manhã dirás, oxalá que fosse como a tarde de ontem, e à tarde dirás, oxalá que fosse como esta manhã. Pelo temor de teu coração que sentirás,
e pela visão de teus olhos que verás. E o Eterno te fará voltar em cativeiro ao Egito em navios, pelo caminho que te tenho dito. Não voltarás mais para vê-lo, e ali desejareis ser vendido por escravos e por escravas a vossos inimigos, e não haverá comprador, porque sereis condenados a morrer. Estas são as palavras da aliança que ordenou o Eterno a Moshe, que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe, o monte Sinai. Então aqui nós encerramos a nossa sexta aliá. Então a nossa aliá de hoje, ela começa com a boa notícia, as bênçãos. Mas logo em seguida vem um longo discurso que fala de maldições, né? Então, veja bem, os nossos sábios falam que quando Moshe ele começou a falar as maldições, os nossos sábios falam que nesse momento toda a terra sacudiu. Houve um grande tremor na terra, em toda a terra. Bem como também os céus tremeram, o sol e a lua escureceram, as estrelas perderam seu brilho, os patriarcas choraram nos seus túmulos e as criaturas do mundo todo fizeram silêncio. E os galhos das árvores não mais oscilavam. Tudo parou. Tudo parou. Os patriarcas, então, eles protestaram, dizendo: como nossos filhos serão capazes de aguentar estas punições? Talvez eles perecerão, pois não terão méritos suficientes para protegê-los e ninguém rezará por eles. Os patriarcas, né, dessa forma, eles fizeram o seu protesto. Moshe explicou então, né, depois que ele ouviu uma voz celestial que disse a ele: não temam, patriarcas dos judeus, o juramento que eu fiz para vocês não será violado, eu os protegerei. Lembra que nós estamos naquelas 7 semanas, Nahamu, as 7 porções do profeta Isaías, que nos fala sobre consolar o meu povo. Nada consola o povo de Hashem. E aí então, através do profeta Isaías, Deus se revela e fala, né? Eu mesmo conduzirei o povo, eu mesmo salvarei o meu povo, né? Então, dessa forma aí, a voz celestial respondeu aos patriarcas. Então, Moshe, ele explica que as maldições de Deus só terão efeito se vocês não cumprirem os seus mandamentos. A escolha, sua escolha de evitar que elas se tornem realidade. Então, vamos ver mais aqui à frente novamente, em que Deus fala: eu coloco diante de vós a vida e a morte, escolha, pois, a vida para que viva bem tu e a tua família. Então, Moshe explicou que as maldições de Deus, elas só de fato terão efeito se o povo não obedecer, não praticar aquilo que está revelado através dos seus mandamentos. Então a maldição pairará sobre os negócios, sobre a produção, sobre os filhos, os animais, confusão e doença, seca e derrota, pavor de doenças de pele, confusão mental, falta de conselhos. A Torá prediz que se os judeus deixarem a Torá, eles serão como cegos no escuro. Além de se sentirem espiritualmente perdidos e confusos, né? Eles sentirão falta de alguém que poderia ajudá-los e guiá-los. Fracasso e frustração, exílio, se as desgraças que ocorrerem na sua própria terra não os direcionem de volta para Deus, vocês serão por fim exilados. O exílio, né, vai trazer o quê? Fracasso e frustração. Se
as desgraças que ocorrem na sua própria terra não os direcionarem de volta para Deus, vocês serão por fim exilados. Ou seja, mesmo diante de toda essa situação, é necessário techuvá, conexão com Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Aí as maldições elas perdem a eficácia, né? Então, desolação da terra e degradação daqueles que continuam em Eretz Israel. Moshe então explicou que Deus pune medida por medida. Já que vocês não serviram a Deus, seu Deus, com alegria e com júbilo do coração, ao aproveitar o grande número de suas bênçãos, vocês devem, portanto, servir seus inimigos, os quais mandará contra vocês com fome, sede, nus e com incontáveis necessitados. Se vocês não quiserem servir a Deus, vocês terão que servir a não-judeus. Se vocês não quiserem contribuir para o Beit HaMikdash, terão que pagar tributos para o governo dos seus inimigos. Quer dizer, você vai servir os seus inimigos. Se vocês não repararem as estradas para aqueles que viajam para o Beit HaMikdash, ou seja, as estradas precisam ser consertadas, preservadas, para que os viajantes possam realmente se dirigir com segurança para Jerusalém e para o Beit HaMikdash. Se vocês não fizerem isso, vocês terão que reparar as estradas para reis não judeus. Se vocês não servirem a Deus com alegria em tempos de prosperidade, vocês terão que servi-lo com fome e necessidades. Um povo de um país distante sitiará Jerusalém e virão a fome e o sofrimento como resultado. O destino dos exilados, se eles não cumprirem a Torá, que aqueles que estiverem exilados não acreditem que com a expulsão da terra, Deus os livrou da obrigação de cumprir a Torá. Então haverá dispersão global, medo do futuro e retorno ao Egito. Então é um resumo das 98 maldições em que a Torá traz aqui dentro desta aliá, né? Então, quando nós lemos isso e ouvimos isso, nós ficamos realmente, como diz o outro, né? Ficamos arrepiados, porque realmente são maldições, né? Violentas. Mas nós vimos ali no começo da aliá que Deus fala, se obedecerdes, eu vos coloco por cabeça e não por cauda entre as nações. E nas maldições, uma delas é exatamente o contrário, né? Se vocês não obedecerem, vocês serão por cauda e não por cabeça, né? Então essa é os comentários que se faz sobre isso daí. Porém, nós temos aí, né, dentro da própria Hassidut, dentro dos ensinamentos da Hassidut, que os nossos sábios, eles falam que por que as bênçãos, aliás, por que as maldições são tão intensas, extensas e terríveis, né? Aqui nós temos 98 maldições nessa aliá. 98 maldições não é brincadeira, gente. É coisa pra caramba, né? Então, segundo os ensinamentos da Hassidut, os nossos sábios do Rabad, eles trazem a seguinte questão sobre essa questão das maldições. Então, a sabedoria e o ensinamento da Hassidut, ela fala o seguinte: na realidade, as bênçãos, elas estão aqui de fato camufladas. O que Moshe está fazendo aqui realmente é uma mensagem subliminar, é uma mensagem que guarda segredos. Ao mesmo tempo, vamos resumidamente, ao mesmo tempo em que Moshe está falando de maldição, na realidade ele não está falando de maldição, ele está falando de bênçãos. Por isso que nós temos aqui, entre uma das
das questões negativas, né? Se não obedecerdes aos mandamentos, à Torá, vocês serão por cauda e não por cabeça. E naquela pequena introdução das bênçãos, nós vimos lá, né, que Deus diz claramente: eu vos colocarei por cabeça entre as nações e não por cauda. E na maldição é o contrário. Então aqui os nossos comentaristas, entre eles Rashi e os nossos sábios, eles falam que na realidade o que Deus está revelando aqui é que as bênçãos para com o povo israelita, no sentido de obedecer os seus mandamentos, é tão grande, é tão intensa, que nem esse mundo é capaz de comportar as dimensões dessas bênçãos para com o povo israelita, o povo escolhido de Deus, que ao obedecer, as bênçãos vêm com eles, vêm para eles. Como nós vimos lá, essas bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Ou seja, mesmo que o judeu diga: eu não quero recompensa nenhuma, e corra para longe da recompensa, a recompensa ou perseguirá ou alcançará e ele vai receber a bênção. E ponto. Então, nesse sentido aqui, os sábios, né, da Hassidut falam que, na realidade, o foco não está nas maldições, está exatamente do outro lado da maldição. Cada maldição, ela tem o seu lado positivo. A sua mensagem, ela está em segredo. A recompensa, ela está em segredo. Então, por isso, segundo os nossos sábios, falam que as maldições, elas são faladas dentro dessa severidade, dessa intensidade, porque ela, de fato, ela cobre ou encobre as múltiplas, maravilhosas, grandiosas bênçãos que o Eterno tem para o povo israelita. Então, uma das coisas, né, que traz aqui é que, por que vem com essa palavra de maldição? Para não ostentar as grandes bênçãos. Para não chamar a atenção do inimigo. Para não chamar a atenção dos invejosos. Para não chamar a atenção daqueles que gostam de fazer Lashon Hará, a língua maldita. Ou seja, é exatamente para não ostentar as grandes, múltiplas bênçãos que o Eterno tem. E por isso, os sábios dizem que, quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, o povo judeu começará a receber toda a dimensão das bênçãos que aqui estão, disfarçadas de maldições. Disfarçada de maldições. Vejam bem que dentro da pequena introdução sobre bênçãos, Moshe fala que Deus ele vai abrir dos seus tesouros os céus e vai dar à nação israelita, ao povo israelita, ele vai dar tantas bênçãos, que não tem como, no momento, esse mundo suportar essas bênçãos. Então, por isso fala o ensinamento da Hassidut, fala que essas bênçãos preciosas, maravilhosas, imensas, elas vieram camufladas com a maldição, ou com palavras de maldição. Mas, de fato, né, quando nós encerramos lá no versículo 69, veja bem o que fala aqui, ó. Aleluia. Estas são as palavras da aliança que ordenou o Eterno a Moshe, que fizesse com os filhos de Israel, o Bene Israel, na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe,
o Monte Sinai, né? Então vejam bem, aqui nós temos a palavra do encerramento das chamadas maldições, nós temos a palavra que Moshe está trazendo da parte do Eterno, dizendo, essas são as palavras da aliança que ordenou o Eterno. Anteriormente, nós já vimos várias vezes dentro da Torá a expressão usada, né, pela própria Torá escrita, portanto, por Deus, várias vezes ele dizendo, a minha aliança é eterna. A minha aliança é eterna para convosco. Então, nesse sentido aqui, quando ele começa com as bênçãos, um resumo das bênçãos, em seguida vem com 98 maldições. Isso realmente, como diz os sábios, né? A terra se sacudiu. Quando começou a maldição vir, Moshe começou a falar da maldição, a terra não suportou, ela tremeu. Ela teve abalos sísmicos, terremoto, em todos os 4 cantos do mundo. Os sábios falam que realmente até os céus tremeram por causa das maldições. Assim como também nos fala que o sol e a lua escureceram. E por que isso? Porque se esconderam por causa da maldição. Não é o desejo de Deus maldição. O desejo de Deus é sempre de abençoar, proteger, preservar a vida humana. E quando nós vemos essa realidade aqui, o início, um resumo simples de bênçãos, depois vem 98 maldições e depois no final Deus, né, através de Moshe, Deus volta a falar. Essas são as palavras da aliança que ordenou o Eterno a Moshe. Ou seja, mesmo diante de todo esse negativismo, maldições, ainda no final, Deus faz com que Moshe diga ao povo, não esqueçam as palavras realmente desta aliança. Por quê? Porque o Eterno disse, a minha aliança é eterna. Então, amados, em tudo isso daqui, nós podemos, então, vislumbrar uma realidade. Emuná, confiança em Deus. Somos desafiados a confiar em Deus, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Vimos esses dias atrás aí a explanação sobre a questão de um judeu que argumentou junto do Rebbe, né? Como pode o Senhor falar de Deus depois do Holocausto? E o Rebbe respondeu, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Deus é maravilhoso. Por quê? Porque cumpriu o que estava escrito. E mais ainda, o povo vive. Ame Israel Rai. Ame Israel Rai. O povo de Israel vive. Quer milagre maior do que esse? Nações, inimigos poderosíssimos em armamento, em número, muitas vezes usando realmente de elemento surpresa. E qual foi o resultado? Ame Israel Rai. Ame Israel Rai. Ame Israel Rai. O povo de Israel vive.
Quer milagre maior do que esse? Quantos disseram: o povo israelita não mais existirá? Nós vamos exterminá-los. Nós vamos exterminá-lo. Nós vamos eliminar cada israelita. Am Israel Rai. Ou seja, mesmo diante de todas essas palavras de maldições, no final Deus, ele volta a trazer a mensagem de esperança, uma mensagem de amor. Estas são as palavras da aliança. E quando fala isso, é exatamente para que o povo se recorde as alianças que Deus fez com os patriarcas, a aliança que Deus fez com Abraão, confirmou com Isaac e reconfirmou com Jacob. Abraão disse: conte as estrelas, assim será a tua descendência. Deus disse a Isaac que vocês serão como os grãos de areia. E depois ele vem e fala para Jacob: serão como o pó da terra. Então, esta é a palavra, ou são as palavras da aliança. Ou seja, Deus começou falando para Abraão que seria a descendência de Abraão como as estrelas do céu. Mas aí, com Isaac, Deus ele não ficou assim muito satisfeito de falar que seria apenas como as estrelas do mar. Então, como as estrelas do céu, melhor dizendo, né? Mas ele disse a Isaac: a sua descendência será como os grãos de areia. Se já estava difícil contar o número de estrelas, imagine então contar os grãos de areia. Mas aí Deus não estava muito satisfeito, aí vem Jacob. Então Deus vem e fala com Jacob: Jacob, a tua descendência será como um pó da terra. Se já era difícil contar as estrelas, se já era difícil contar os grãos de areia, agora piorou. Como que vai contar o pó? Am Israel Rai. O povo de Israel vive. Estas são as palavras da aliança. Ou seja, como diz a Hassidut, os ensinamentos dos nossos sábios pela Hassidut, nas palavras de maldição estão ocultas as grandes e maravilhosas bênçãos que o mundo não pode suportar. As bênçãos e as recompensas que Deus tem para o povo israelita. Bene Israel. Para os filhos de Israel. Então, portanto, amados, que nós possamos seguir em frente na nossa jornada, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, para que nós sejamos contados aí também entre o pó da terra. Estarmos juntos e levarmos em frente cada vez mais a unidade e a unicidade de Hashem. E para que possamos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, nós possamos estarmos aí realmente preparando este mundo para ser o lar de Deus. Ok? Baruch Hashem. Um bom Shabbat. Que você, sua família, que você, juntamente com a comunidade, tenha um Shabbat Shalom com muita bênção, com muita presença divina e fazendo cada vez mais aí parte realmente da história de Deus, do projeto de Deus. Para você que
né, para algumas pessoas que estarão sozinhas, né, na sua casa, no seu lugar onde estás realmente morando. Às vezes você está sozinho, né, ou sozinha, e você fala, puxa vida, né, mais um Shabat sozinha, né? Mesmo assim, não esqueça, estas são as palavras da aliança. Deus é fiel. Confie. E, sem sombra de dúvidas, chegará um momento mais cedo do que nós pensamos, em que você não estará mais sozinha, você não estará mais sozinho, você não estará somente com a tua família, você não estará somente com a tua comunidade. Vai chegar um momento que um grande povo estará se reunindo para realmente prestar um grande louvor a Deus. Vamos juntos nesse projeto. Vamos em frente. O ano 5.782, que vai se iniciar no dia 6 de setembro ao pôr do sol, nós temos aí um ano muito promissor. Há muitas coisas para aprendermos, há muitos significados para compreendermos nesse número 5.782, porque certamente, como disse o Rebbe, esta é a última geração sem Mashiach. É uma geração privilegiada. Desde a década de 50 até aqui, é uma geração privilegiada. Muitas coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Muitas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. O despertar da sabedoria de cima e o despertar da sabedoria de baixo está cada vez mais presente. E hoje está mais às claras grandes ensinamentos, grandes segredos, grandes mistérios da Torá sendo revelada através do povo israelita, dos seus sábios para as nações. E nós estamos conhecendo mais e mais a realidade do nosso Deus. Então, vamos juntos nessa jornada. 5.782, quem sabe, é exatamente o ano em que Mashiach poderá se revelar? É por isso que os sábios falam e nós precisamos seguir com essa confiança, que a revelação do justo Mashiach seja para o nosso tempo, seja para os nossos dias, que seja para agora e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Até amanhã.